Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção para você e alegria no Espírito Santo. Estamos na primeira semana da Quaresma, nesta quarta-feira da Quaresma. E vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 11, de 29 a 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, as multidões se reuniram em grande quantidade quando Jesus começou a ensiná-las a dizer: essa geração é uma geração má. E não é aquela geração lá. Essa geração de hoje é a geração de amanhã. Essa geração é a humanidade de cada tempo, que com seus avanços, com os seus aperfeiçoamentos tecnológicos de progresso, mas continua aquela humanidade rebelde, humanidade incrédula, humanidade que não sabe reconhecer a presença de Deus, a humanidade que quer construir um mundo sem Deus, é a humanidade, aquela humanidade gerada pelo pecado de Adão, pelo pecado de nossos primeiros pais, Eva e Adão. Aquela humanidade que mata um irmão, como a Caim matou Abel, aquela humanidade que começa a divisão dentro da própria família, que não escuta mais Deus, que não ouve mais o que Deus tem a dizer. Aquela humanidade rebelde, que um explora o outro, que vive e prefere viver egoisticamente, que não quer crer. Não quer crer. Os sinais Deus dá todos os dias. Deus nos dá grandes sinais do amor de Deus. E esse é o caminho carismal. É voltar o coração para Deus. É ser capaz de perceber os sinais do amor e da misericórdia de Deus. É parar de murmuração, de reclamação. É sair do pecado. Não tem como agradar a Deus, dizer que o ama e continuar na vida de pecado, de continuar blasfemando, se fechando contra o amor, falando do amor, mas ao mesmo tempo negando o próprio amor. O amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo. Convertei-vos. Não dá para poder dizer que eu sou de Deus e continuar vivendo a vida dupla de mentira, viver na injustiça, praticando a injustiça, vivendo numa vida dissimulada, mentirosa, adúltera, aquela vida contrária à vontade de Deus, até mesmo vivendo nele, mas fazendo tudo que lhe desagrada. Essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um sinal para os ninivitas, com a sua presença e com a sua palavra. Os ninivitas acreditaram na palavra do profeta,
Nínive não era uma cidade considerada pelo povo ali do povo hebreu ou os israelitas, mas mesmo sendo uma cidade pagã, Nínive acreditou na palavra do profeta, daquele profeta frágil, teimoso, mas acreditou e todos se converteram. A rainha do sul veio de longe, pagã. Ela veio escutar a sabedoria de Salomão, que não era dele, era de Deus. E ali estava Deus. Jesus estava ali. E nós não acreditamos nele. Deus está hoje no meio da igreja falando conosco, mas quanta gente se coloca numa atitude contra a igreja, contrária à igreja, fazendo um caminho totalmente contrário àquilo que o Senhor nos pede, por meio dos seus ministros e por meio dos seus legítimos pastores, nos conduzindo, nos orientando, mas muitas vezes nós não queremos seguir o nosso jeito, o nosso caminho, e achamos que aquilo é o certo. Dobremos, irmãos, a nossa vontade diante de Deus, nos convertamos, de fato, como os ninivitas se converteram diante da palavra do profeta Jonas, nos convertamos também. Como Jonas para os ninivitas, assim também Jesus, o Filho do Homem, será sempre esse sinal para nós, para essa geração. Deus não quer converter os homens por meio de sinais maravilhosos, quebrando assim todas as resistências humanas. Se Deus agisse desse modo, não seria mais o Deus que escolheu tornar-se servo dos homens para merecer o seu amor, a sua confiança gratuita. Deus não nos apresenta, irmãos, outros sinais, senão o de Jesus. E qual o sinal de Jesus? A sua condição humana, assumida em fidelidade, obediência e amor, faz transparecer para nós a pessoa divina a tal ponto que Deus está presente em sua própria morte para ressuscitá-lo. Por isso, a verdadeira fé não se baseia nos milagres, mas a verdadeira fé se baseia na confiança concedida à pessoa de Jesus. É esse milagre que Deus quer de nós. Esses exemplos de fé, de conversão interior, como os ninivitas, como a rainha do sul, é uma conversão que sai de dentro para fora. É isto, irmãos. E hoje, de fato, o cristão é que deve ser no mundo um sinal que seja apelo de conversão para as pessoas. Aquele sinal, como Jonas foi para os ninivitas, como Jesus foi, nós precisamos ser um sinal da misericórdia, do amor e do perdão de Deus para os irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.